É isso. Os tópicos vão ser. Primeiro a gente vai dar uma revisada aqui na aula que o Arthur deixou pra gente, o conteúdo aí de rotas, né? E o que ele construiu na última aula. Vou dar um panorama mais ou menos do que a gente vai fazer hoje. Vou explicar a navegação que eu vou propor aqui para essa aula. Vou explicar sobre requisições, como fazer requisições no React, né? Para você se comunicar com a sua API usando a biblioteca Axios. Aí a partir disso a gente vai fazer várias requisições para nossa API, para buscar os produtos, para fazer o login, para fazer o cadastro. Depois eu vou explicar um hook bastante importante para vocês, que é o use context, que vai servir para salvar o nosso usuário na página. Depois vamos fazer o esquema de adicionar produtos favoritos e a página para visualizar eles. Então são bastante tópicos até para hoje, mas eles não são tão extensos, então acho que a aula não vai ser tão demorada, né? Espero que seja também rápida para não ficar muito maçante. Então vamos revisar o que a gente foi deixado na última aula, né? Na primeira aula eu fiz aqui a página de login, né? Com os campos e os componentes. Fiz a página de cadastro. E como vocês viram, eu só mudei aqui a rota, né? Então uma coisa que o Arthur explicou para vocês na última aula foi as rotas. Então aqui no caso a gente tem 3 rotas, que é a de login, de cadastro e a de produtos. Eu tomei a liberdade de terminar aqui a implementação, né, de adicionar a implementação da página de produtos, para a gente não ter que fazer agora na aula. Então tá desse jeito, mais ou menos foi o que o Arthur deixou na última aula, com o card do produto e a listinha e uma imagenzinha aqui só para ter um destaque maior na página. E aqui é a parte de login, que ele deixou o headerzinho, né? Se eu clicar aqui em entrar, ele já vai redirecionar para o nosso login. Vocês podem reparar que usando essa biblioteca de React Router DOM, não tem o recarregamento da página, ele funciona como se fosse uma single page application. Então se eu clicar em login, vocês podem ver que ele vai direto sem recarregar a página, ele só re-renderiza o componente. E uma coisa que eu fiz incrementando o que o Arthur fez foi esse menu, que quando eu clico ele vem para cá, aparece com as rotas que a gente vai trabalhar aqui na aula, para eu não ter que ficar trocando aqui na mão toda vez que eu quiser ir para o login ou para o cadastro ou coisa assim. Eu só venho aqui, clico produtos e ele já muda, ou o cadastro ele já muda. Vocês têm interesse que eu explique como que eu fiz essa parte da navegação aqui, com essa coisinha que vai e volta, juntamente com a rota, ou eu posso passar por cima? Só dá uma passadinha aí pra dar uma olhada no código. Tá, tranquilo. Então, antes de tudo, esse é um componente, né? Como tudo no React, eu criei aqui o componente, o header. E aí dentro dele tem 2 partes principais. Esse container, que é essa parte que tem o ícone do menu e o link para a página de login, que é o entrar. E tem uma navigation, né? Uma segunda seção aqui, que é a navigation. Nessa navigation aqui dentro eu tenho 3 spans, são 3 linkzinhos. E aí eu botei aqui, quando você clica nela eu chamo uma função que é para mudar de rota, change route. O que essa função faz é receber a rota, a products, e ela usa o menu, né, o history.push, usa a biblioteca de navegação para poder redirecionar para a rota que você passou, e fecha o menu, esse toggle menu. Como funciona esse toggle menu, né? Primeiro eu tenho um estado, que é um toggle menu, que inicialmente ele é falso. Então, quando você começa na página, ele vai estar escondido. E quando eu clico no menuzinho aqui, nesse ícone de hambúrguer, ele troca o estado desse toggle menu. Então, se eu clicar, ele vai para true e aí ele entra na página. Se eu clicar de novo, ele vai para false e sai da página. Como eu faço ele entrar e sair da página? Eu faço a partir do CSS. Então aqui eu tenho a tag de style e tem essa tag transform.
A Transform, para quem não sabe, tem várias coisas que você pode fazer com ela. Você pode aumentar o tamanho, você pode rotacionar ela, você pode transladar ela, no caso que eu estou fazendo aqui. Nesse caso eu estou dando um translate nela, dependendo com o estado desse toggle menu. Então, se o menu estiver ativado, então esse toggle menu for true, esse aqui é um operador ternário, né? Então ela não vai ser transladada em nada, vai estar 0%. Então ela vai estar colada aqui na esquerda, né? Então ela está ocupando toda a tela. Se eu coloco ele para false, ou seja, eu quero esconder, eu quero que ele desloque esse componente em 100%. Então ele vai basicamente ser empurrado o seu tamanho total para a direita. 100%, vai dar um translate de 100% para a direita. Então é assim que eu consigo abrir e esconder esse menuzinho aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique em alguma parte de novo ou deu para entender? Achei de boas. Beleza. Pode continuar participando aí, Felipe. Você está salvando minha vida aqui. Pode deixar. Não, porque eu vou te contar. Se os outros podem participar também, viu? Não, pelo amor de Deus, não se sintam intimidados. Agora vamos para o que eu falei, né? O que a gente vai fazer hoje, né? Hoje, para quem não curte muito ficar vendo style de CSS, a gente vai finalmente conectar nossas páginas com a API. Então, eu estou com a API rodando aqui no terminal, né? Eu já fiz algumas requisições de teste. E tenho aqui o Insomnia também. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer na nossa API é o que? É buscar os produtos, por exemplo. Eu quero buscar todos os produtos lá da nossa API para poder mostrar nessa página de produtos, né? Então, a endpoint que o Gabriel construiu com vocês foi essa aqui, localhost 3000, né, que é a porta que está rodando, a API V1, que é aquela questão do versionamento, a rota é a do products, e para listar, todo mundo sabe que é o index. Então, se eu fizer uma requisição get, o Insomnia ele já acusou aqui no terminal tudo que ele fez, e o Insomnia me retorna um array grande aqui, né? Esse array tem o nome do produto, o ID, a descrição, o preço e uma URL de imagem, né? Essa imagem, como ele mostrou para vocês, se você colocar aqui no localhost, ela é o link dessa imagem, né? Então agora como que a gente faz para pegar esse array na nossa página de produtos? Isso é feito a partir de uma requisição HTTP. Todo mundo tem bem claro o que é uma requisição. Acho que está tranquilo, né? Já que a gente está mexendo bastante com a API. Alguém quer que revise alguma parte? Por enquanto está tranquilo. Beleza. Então vamos aqui para a nossa página de produtos. Para quem não sabe, está aqui nessa pastinha Pages e Products Page. Então, agora como vocês sabem, tá com um monte de produto de placeholder aqui, né? Tem 4 products card, né? E aí se eu botar vários mais aqui, se eu for agora navegar para nossa página de produtos, ela tá falecida aqui por algum motivo, né? Que isso, rapaz? Não faz isso comigo, não. Vamos reiniciar o servidor, ver que rolou aqui. Vamos para a página de produtos. Ah, bom, deu algumas ziquezira aqui no servidor. Então agora eu Já visto a porta estava 3002. Ah, tá. Então foi por algum motivo foi para uma rota aqui que tá errada. Então estamos aqui com nossos vários produtos, né? Por enquanto estão todos como placeholder. Se a gente entrar nesse product card que o Arthur montou com vocês, tá sempre aqui com a imagem setada, o nome, a descrição e o preço, né? Então agora a gente quer buscar esses produtos da API. Como vocês estão bem familiares, a gente faz isso com a requisição HTTP. E a biblioteca mais indicada que a gente indica para vocês fazerem isso no React é o Axios. Axios é uma biblioteca bem robusta, assim, tem uma documentação bem legalzinha que não é difícil de usar.
tem como você passar parâmetros e headers bem facilmente, né? Então a gente vai estar usando ela aqui agora. Para instalar é só rodar esse comando yarn add axios, né? Então vamos botar aqui yarn add axios. Eu acho que eu já até instalei aqui, mas vai botar de novo aí, né? Beleza, instalado. O jeito que você importa ela é bem intuitivo, é import axios from axios, né? E aí vai entrar uma coisa que é bem interessante no React, que é um outro hook. Se vocês lembram, o hook que a gente viu até agora é o useState, né? Que é o hook para você lidar com estados na sua aplicação. Mas agora eu quero lidar com o ciclo de vida do meu componente. Então, para lidar com esse ciclo de vida, eu vou usar um hook que chama useEffect. Ele já até completou aqui para mim, sem importar ele diretamente do React. E eu vou primeiro escrever aqui a estrutura dele. E aí a gente vai andar sobre o que está acontecendo. O useEffect você sempre vai usar ele dessa forma aqui, ó. Ele recebe dois parâmetros. O primeiro é uma função callback. Essa função que vai ser executada de acordo com o comportamento que você quiser no seu componente. E o segundo argumento é um array de dependências. Para que serve esse array de dependências? Esse useEffect, como eu falei, ele controla o ciclo de vida do seu componente. Então esse array de dependências ele serve para você dizer quando que você quer que essa função seja disparada. Então se eu colocar aqui um console log disparou, por exemplo, na página de produtos. Se eu deixar esse meu array de dependências vazio, ele vai disparar uma vez, toda vez que esse componente for renderizado. Então, se a gente for lá na nossa página de produtos e for aqui no nosso console, você vê que ele está aqui, disparou. Se eu der um reload na página, ele disparou de novo. Se eu for para o login e voltar, ele disparou. Então, ele está sendo disparado uma vez a cada vez que essa página é renderizada na tela. Agora, por exemplo, vamos supor que eu tenho um estado aqui que eu estou recebendo nos produtos, que é um array de products aqui, né? Aí eu quero que toda vez que algum item nesse array mude, eu quero re-renderizar essa página inteira. Então eu posso usar o array de dependências justamente para isso. Tudo que você colocar aqui no array de dependências vai servir para controlar essa sua função de efeito. Então toda vez que o seu array de produtos tiver alguma alteração, ele vai disparar de novo essa função aqui. Mas para que a gente quer, por exemplo, que esse console log só dispare quando o componente for montado? Isso serve para deixar a experiência de usuário bem mais fluida, né? Porque não é interessante você deixar o seu usuário esperando muito na tela até os itens carregarem. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo que eu até falei na aula dos trainees. Vamos entrar aqui no site da Amazon. Aí, por exemplo, aqui é bem rápido, né? Como eu falei lá no trainee também, porque o servidor deles deve ser o melhor do mundo, né? Claro. Mas, por exemplo, você vê que quando eu clico aqui em eletrônicos, primeiro ele carrega esse header e essa barrinha lateral, ou quando eu voltar aqui para alimentos e bebidas, primeiro ele carregou o header, depois ele carregou aqui esse título e essa imagenzinha, e depois ele começou a povoar os produtos. Se esse site for feito em React, muito provavelmente ele vai estar utilizando esse conceito de useEffect. Então, primeiro ele espera você renderizar na página todos os itens estáticos, né, todo o HTML estático que você colocou, e depois você vem aqui e faz uma chamada para a sua API para carregar os produtos. Então é para isso que a gente usa muito o useEffect aqui no nosso caso. Alguém tem alguma dúvida de quando é usado e como que se usa?
Nesse caso, como é que ele iria identificar que ele ocorreu essa mudança certinho? Você passando lá na dependente. Como você ia fazer essa mudança? Ele ia falar, eita, mudou. Sim, é automático. Sempre que o estado muda, ele já dispara de novo essa função aqui. Perfeito. Então não chega a precisar ficar chamando o useEffect. Não, o useEffect você declara ele uma vez e aí o comportamento que você declarou ele vai seguir pro resto da vida. Perfeito. Não precisa ficar rechamando ele não. Massa, massa. Beleza? Então, aqui nos nossos produtos, o que a gente quer fazer? Quer fazer justamente isso, né? Primeiro deixar a página carregar e depois a gente vem populando com os nossos produtos. Então, eu vou criar aqui uma funçãozinha aqui fora, chamada load products. Ela vai ser uma função assíncrona. Todo mundo aqui sabe o que é uma função assíncrona? Mais ou menos, marromas? Todo mundo menos o Gabriel? Aí pode dar uma revisada. Ninguém sabe? Aí complicou. Mas vamos dar uma revisada então. Tipo, vou pegar o Figma aqui para tentar exemplificar para vocês. O que é o funcionamento de um programa? O funcionamento de um programa é dado de forma contínua, assim, né? Você primeiro executa uma linha, depois você executa outra, depois você vem executar a terceira, a quarta. Então, geralmente, esse é o funcionamento padrão de qualquer programa. Você vai executando as suas linhas de maneira contínua, né, e numa ordem. Mas quando você faz uma requisição para uma API, você não sabe quanto tempo essa API vai demorar para poder retornar uma resposta para você, né? Então, muitas vezes você não tem como fazer uma requisição aqui para a API e ficar esperando 2 horas, ou 5 minutos, ou até 10 segundos que for, para ela retornar os seus dados para você seguir para a próxima instrução. Para isso que serve as funções assíncronas. As funções assíncronas, elas permitem que você lance uma requisição aqui para a sua API. Então você pega, acho que tem até uma setinha, isso. Então vamos supor que a sua API está aqui, né? Vou botar uma bola. Essa é a sua API, esse quadrado cinza. Então você lançou uma requisição para ela. Se a sua função for assíncrona, você pode continuar rodando o seu código. Então você roda aqui várias funções, várias linhas de código, várias instruções. E aí no momento que a sua API retornar alguma coisa, vamos ver que ela retornou só aqui. Aí você fala, opa, retornou meus produtos. Agora vamos trabalhar com esses dados que acabaram de chegar. Então a função assíncrona é essencial você entender esses conceitos para trabalhar com a API. Porque a todo momento você vai estar fazendo chamadas para a API e muitas vezes essas chamadas não podem prejudicar o funcionamento do seu programa, né? Não pode ficar 2 horas esperando lá acontecer até que essa promessa que chama seja resolvida, né? Então você usa essa teoria de assíncrona para não ter muito gargalo nos seus programas. Deu para sacar mais ou menos aqui o que é uma assíncrona? Sim, é muito parecido com o conceito de compilação de shaders no jogo. Rapaz, aí tu foi além. É basicamente a mesma coisa. Mas eu confio no que Quando você você falou. tá compilando shaders de forma síncrona, o jogo tem que parar pra puxar Exatamente, o máximo da memória. exatamente. Tu pode estar correndo e ele aí paralelamente vai lançando aí, carrega essa sombra dessa grama, carrega a sombra do prédio. Aí quando tu chega perto, ele está carregando ali aos poucos, né? Então é bem parecido, boa. Quem manjar de shaders aí tá bem. Enfim, vamos aqui então carregar nossos produtos. Uma forma de você carregar fazer requisições, promessas, né? Porque se eu pegar aqui e fizer uma requisição, a forma de você fazer uma requisição com Axios é assim, ó.
Axios, ponto, aí o método que você quer usar, por exemplo, no nosso caso vai ser um get, e aí aqui você passa o endereço, né? Você, na verdade, o primeiro método você pode fazer assim e usar um then. Esse then, o que que ele fala? Ele fala assim, ó, solta essa requisição aí. E aí quando ela retornar then, aí você bota uma função aqui para tratar esses dados. Tratar dados. No nosso caso, apesar de eu ter falado de toda essa coisa de esperar voltar a requisição para você fazer alguma coisa, no nosso caso eu quero que a nossa aplicação espere os produtos carregarem para fazer outra coisa. Então eu posso usar uma coisa chamada await. Então eu vou vir aqui e falar resposta, response. Aí eu quero que essa resposta espere o Axios ir lá e receber essa requisição, a resposta da requisição. Então, por exemplo, vamos dar um get e aí o endpoint lá da nossa API é esse, ó. HTTP 3000 API blá 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 products, né? Ponto .index. E aí aqui embaixo eu vou dar um console.log na nossa resposta. E aí para poder disparar essa função de load products, eu vou usar ela aqui no nosso useEffect. Então toda vez que carregar a página, ela vai disparar essa função. Aí vamos lá na nossa API, no nosso site, né? E aí você vê que ele já printou aqui um objeto. Esse objeto tem o que? A configuração, que são, né, os headers que você mandou, né, tudo que você mandou lá para sua API, os dados que foram recebidos, o status, né, e o request e tudo. O que a gente quer mais é os dados. Então eu vou até já me adiantar e mudar para ponto .data. Então você vê que a gente recebeu um array de 8 produtos, que é a mesma coisa que a gente recebeu no Insomnia. Então, aqui ó, tem o pão de queijo, tem o croissant, tem o bolo de coco, né, com as suas respectivas imagens e tudo mais. Agora o que que eu quero fazer? Eu quero salvar esses dados, né? E para salvar esses dados, o que que a gente usa para salvar dados que podem ser modificados no React? Exatamente, o useState. Então a gente vai criar aqui um estado de produtos. Vamos dar um set products, useState. Opa! Inicialmente ele vai ser um array vazio, né? Aí eu posso falar, tenho que importar o useState, né? Que é isso, rapaz? Tá, importei o useState. O que ele está reclamando? Ah, tá, a gente está recebendo a mesma coisa que está declarando embaixo. Beleza. Temos o nosso estado de produtos. Agora eu posso falar, depois que a resposta esperou, né, essa requisição voltar, eu quero que você sete os produtos com esse array, né, de resposta. Então agora os nossos produtos estão sendo populados com a resposta que a gente pegou da API. Agora beleza, a gente já está conseguindo pegar os 8 produtos da API. Como que a gente faz para realmente mostrar na tela esses produtos? Isso aqui é feito com uma função chamada map. Então aqui, para usar JavaScript dentro do React, você usa chaves. Então aqui eu posso botar products.map. E aí, todo mundo sabe o que é uma função map em JavaScript? Um iterador, né? Justamente. Ele pega um array, um vetor, e itera nele usando a regra que você especificar nessa função aqui, ó. E aqui é uma regra. E aí ele retorna um vetor modificado com essa regra aqui. Então eu vou pegar o meu products, o meu array de products, né? O meu array de produtos, que eu acabei de setar ali. E para cada produto, eu quero que ele retorne o quê? Retorne um card de produto aqui, esse product card.
Tá faltando uma chavinha. Tá faltando a chavinha? Onde? O chapéuzinho antes do Product Card. Ah, tá. Menor queira. Isso, Rapaz, que esqueci é o nome. isso? Aí vamos ver o que aconteceu. Agora vocês vão ver que se eu apagar todos esses outros aqui, a gente vai ter ainda 8 produtos sendo renderizados. Aqui, ó. 4, 4. Agora esses produtos, todo mundo entendeu o que eu fiz até agora? Beleza, top demais. Agora eu quero que, mesmo que eu tenha renderizado 1 milhão de produtos, eles ainda estão café, 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 né? Então eu quero que cada um seja o seu produto individual. Então, como eu falei na primeira aula, quando eu quero receber alguma coisa num componente, eu posso passar como uma prop. Então eu posso vir aqui e passar o produto para dentro, né, esse produto aqui para dentro do meu card de produto. Até agora não vai mudar nada, mas se eu entrar lá no card, eu posso vir aqui receber esse produto e a partir dele começar a trabalhar com ele lá dentro. Então, por exemplo, em vez de café, eu vou vir aqui, usar, né, as chaves para acessar o JavaScript e botar product.name, né, se eu não me engano. E agora já mudou o nome de todos. Pão de queijo, croissant, bolo de coco, chá verde, pavê e por aí vai. E aí isso a gente pode fazer com tudo que tem aqui. Agora, em vez de café delicioso, vai ser product.description, né? Então tá aqui. Pão de queijo quentinho, croissant de presunto e queijo, fatia de bolo molhado. Mesma coisa com o nosso preço. Product.price 8, 5, 8, né, 10, 12. E agora só falta a nossa imagem. A imagem, como eu falei lá para vocês, ela é basicamente o localhost 3000. Alguém queria falar alguma coisa aí? Beleza. Localhost 3000 e esse endereço aqui, né, da image URL. Então, em vez de product image, a gente vai usar aqui uma template string. Então vamos, vamos pegar esse trem aqui, né? E agora vamos inserir aqui dentro o nosso product.image URL. É isso? Exatamente. Isso mesmo. Beleza. Agora você vê que ele está buscando a imagem de cada produto também lá da nossa API. Então, pão de queijo, croissant, bolo de coco, chá verde, tudo. Então, toda vez que a gente der um refresh aqui na nossa página, ele vai lá na API, vai buscar todos os produtos, e aí depois que ele pegar todos, ele vai renderizar todos na tela. Como eu estou rodando tudo localmente, vai bem rápido, né? Ele pega na hora e puxa aqui. E se vocês estiverem percebendo, tá dando esse vermelhinho aqui, né? Um warning. O bom do React, ele também vai mostrar sempre para você se você está errando alguma coisa. Então, nesse warning, ele fala, ó, cada child tem que ter uma key única. Como é que a gente conserta esse erro? É uma coisa que eu não fiz. Toda vez que você for usar um map, quando você dá um products.map, cada item dessa lista tem que ter uma chave. Porque se você tiver, sei lá, 10.000 itens, 10.000 produtos, para o React se encontrar dentro é muito difícil se você não especificar um ID, vamos dizer assim, uma chave para cada um desses itens. Então ele requer que para cada um você passe uma chave. Como o nosso produto tem um ID único, eu posso simplesmente passar o Product ID, né? Então você vê que ele já assumiu aqui o nosso errinho, né? Então é dessa forma que a gente busca produtos de uma API ou faz requisição no API em geral, né? É bem interessante vocês fixarem bastante essa questão de usar o useEffect, trabalhar com funções assíncronas, trabalhar com Axios, porque vocês vão usar isso o tempo inteiro, né? Para tudo que vocês vão fazer de API. Beleza, todo mundo entendeu até aqui? Essa parte que a gente finalizou aqui o nosso tópico aqui de página de produtos. O que você teve que colocar lá no Product Card,
o index.js do product card, né? Quando você declarou a função, você colocou igual você fez que ia ter um parâmetro de key recebendo? Não, Ou é algo do não, JavaScript? é algo do próprio React, ele já insere essa aqui automático. Você nem precisa Bravo. fazer nada no product card não, ele só está recebendo um produto mesmo. Essa aqui ele insere automático em cada elemento da lista. Do map, Brabo, né, brabo. no caso. Beleza, Ô Guilherme, manda, Mano, manda. tem uma dúvida rápida. Opa, vai o Davi. David? Vai, manda aí, Xavier, então. Manda. Beleza. Por exemplo, eu posso usar outro iterador ao invés do map? Por exemplo, o for each? Eu acho que não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque o for each, ele não retorna um array novo. O for each, ele simplesmente itera entre todos os seus elementos. Tipo, e o map, ele retorna um novo array usando essa regra que você passou. Então, se eu passasse um for each, ele só ia iterar e criar um monte de product card, só que não ia retornar eles para o React. Ah, sim, beleza, valeu. Sacou? Não, de boa. E aí vai, Davi, pode mandar. não, eu ia perguntar do. Sobe lá um pouco. Esse que faz esse await aí? Ah, tá. Esse await, ele força o seu programa a ficar parado aqui até a requisição retornar. Então, como eu não quero que faça mais nada da página, além de esperar os produtos e depois setar eles, eu posso colocar esse await, que ele força o programa a esperar essa requisição ser concluída para poder ir para a próxima linha de código. Ah, tá, entendi. Valeu. Beleza? Então, puxando aí da pergunta do Davi, Dá o lá. await é basicamente para você pegar uma função assíncrona e fazer ela voltar ao normal naquele caso. Naquele caso, sim. Brabo. Dale. Agora, uma outra coisa. Essa URL aqui é feia demais, né? Localhost 3000 API v1 products index. E aí eu não quero escrever ela toda vez que eu tiver que fazer uma requisição, não quero escrever essa URL toda aqui, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função auxiliar, né, para poder tratar disso. E o Axios tem esse suporte, né? Então vamos criar aqui uma pastinha chamada API, ou você pode chamar ela de service, por exemplo, services, mas eu vou chamar de API. Aí aqui dentro dela vamos ter o index, e aí aqui vamos importar o Axios, do Axios, né? E aí eu vou criar aqui uma constante API. E aí o que ela vai receber? Ela vai receber tipo a URL base de todas as requisições que a gente quer fazer no site. Então o Axios fornece essa função chamada create, que é feita para você meio que deixar um default nas suas requisições. E aí para usar essa URL base, o nome é bem sugestivo, você bota base URL, né? É aqui, como é um objeto, né? Aí você passa aquele coisa feiozão lá. Vou até buscar ele aqui para não ter que escrever todo. Localhost 3000 API v1. E aí você só dá um export default API. E aí aqui, em vez de eu usar diretamente o Axios, eu vou usar essa nossa API. Vou lá buscar, volta API. E aqui, em vez de Axios, eu uso API. E como ele já tem um padrão até aqui, eu só preciso passar a rota que vai ser modificada a cada vez, né? Então, Product Index. Então, Na verdade, ele não vai até o V1 depois da barra? Desse jeito ele não vai acabar tendo duas barras? não, eu botei sem a barra. Ah, só. Se eu botasse a barra aqui, aí eu poderia tirar a barra lá. Só que como rota Brabo. eu sempre relaciono com barra, eu gosto de deixar aqui, né? Tops. Valeu. Beleza. Então vamos ver se ainda está rodando aqui. Está rodando. Se a gente for lá dar o refresh, ele ainda está indo na API buscando normalmente, né? Agora beleza, se todo mundo entendeu, vamos para a próxima parte de, o usuário quer entrar na nossa plataforma, né? Então, para ele entrar, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, ele tem que criar uma conta. Então, vamos linkar o login na nossa página, o cadastro, né? Então, eu já
complementei um pouco mais a nossa página de cadastro e coloquei algumas verificações aqui, né? Essas verificações podem ser muito mais sofisticadas, tá, gente? Eu botei só para ele checar, ó, se o nome estiver vazio, dá um alerta que o nome está vazio. E por aí vai, né? Se eu clicar aqui, ele vai botar, o nome deve estar preenchido. Se eu preencher o nome e botar errado, aí vai o e-mail. E por aí senha. Aí, confirmação. E se elas têm que estar batendo também, né? Agora, beleza. Eu tenho aqui a nossa lógica para poder pegar os dados do nosso submit, lá do sign up. Agora, o que eu faço para mandar esses dados para a nossa API? Vamos ver como que faz isso no Insomnia. Pelo que a gente fez lá na API, o sign up é dessa forma aqui. É um método post, a rota dele é users/create, e aí é assim, né? Você passa um objeto com user que vai ter nome, e-mail, password e a confirmação. E aí, se você enviar, ele retorna aqui, né, algumas informações para você. Então, vamos justamente fazer isso. Primeira coisa, a gente tem que importar a nossa API. Vou voltar as duas, né? Oxi. API. E aí aqui eu posso dar um response. E aí eu vou fazer, né, essa requisição lá. No caso é um post, né? E o que a gente vai enviar lá para ele? Qual é a rota, na verdade, né? A rota é users/create. Users/create. E aí, qual é o segundo parâmetro que a gente tem que passar? O corpo da nossa requisição. Então, você simplesmente passa aqui um objeto. Aí, pelo que a gente viu, o formato dele é user. Aí, esse user vai ter um name, que eu botei, né, coincidentemente aqui com o mesmo nome que precisa. Vai ter um e-mail. Vai ter um password. E um password confirmation. É o único que vai diferenciar do padrão, né, que eu setei aqui. Então é basicamente isso aqui. E aí agora a gente vai checar se esse usuário existir, né? Se esse usuário for retornado para a gente vai botar um alerta aqui, né? Alerta usuário criado. E aí a gente pode também redirecionar para outra página. Para redirecionar eu vou usar o use history, que é das nossas rotas, né? Você usa como um hook. Aí eu vou falar, se o usuário for criado sem problema, eu quero que você mande ele para a página de login, para ele poder fazer login na plataforma. Então, vamos ver se está funcionando esse trem aqui, né, agora. Vamos aqui no nosso sign up. Eu vou criar aula@gmail.com. A senha é de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos criar a conta. Cliquei aqui, não apareceu nada. Vamos ver na nossa API. Também não deu nada. Acho que é por conta Rapaz. Lá no coisa. No VS. No VS. Entendi. Aí, ó, botou 2 pontos name, dele recebeu o nome, o e-mail e a senha. Ah, tá. E também tá faltando um await aqui, né? 2 pontos name. Você não Aqui? vai colocar name? Tipo name, 2 pontos. Ah, não. name. Uma coisa interessante no objeto do JSON, se ele tiver o mesmo nome da variável que você quer passar para ele, você não precisa. Então é redundante você colocar assim. Name, 2 pontos name é a mesma coisa que name.
Massa, você não fazia ideia. Muito massa. Chesky dele. Então vamos testar de novo. Vamos ver, aula 2, arroba gmail.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Criar conta. Usuário criado e depois redirecionou a gente. Vamos ver lá na nossa API aqui pelo Insomnia se criou realmente o usuário, né? Olha, até que tinha criado o primeiro usuário, mas por que que ele não mostrou o alerta, né, gente? Porque eu não coloquei o await. Então ele lançou a requisição e aí não tinha nenhuma resposta aqui, ele simplesmente pulou esse if e não fez mais nada. Agora, como eu coloquei o await, ele esperou o usuário ser cadastrado, esperou a resposta voltar e aí sim deu o alerta. Então, se a gente vir aqui na nossa API, tá aqui os dois usuários que a gente criou, aula 2 e o aula normal. Então, já integramos mais uma parte na nossa API. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Cara, eu tinha entendido o esquema do assíncrono e await antes, Sim. só que dessa vez não foi na minha cabeça não, tipo, ele meio, eu não entendi por que ele pulou esse if, na verdade. Não, ele não pulou esse if, ele simplesmente, por exemplo, eu lancei a requisição lá, né? Sem o await, por exemplo, né? Então eu lancei primeiro a minha requisição. Só que como eu não pedi para o código esperar, ele simplesmente falou, tá, lançou, vamos para a próxima. Aí checou esse if aqui. E aí a nossa resposta estava totalmente vazia. Então ele simplesmente falou, isso aqui é falso, e aí pulou esses dois comandos dentro do if e veio para cá. Tipo, ele passou pelo if, mas pelo fato de não ter esperado aqui, o if deu falso. Aí ele simplesmente pulou. Ele fez a requisição, mas tipo, ele não pegou a resposta da requisição. Ele não esperou a resposta voltar, ele só foi direto. Saquei. Muito bravo. Agora foi. Valeu. Legal. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Então tá, beleza. Agora, e no caso da gente não conseguir fazer, né, esse cadastro do usuário? Vamos passar aqui. Ô Gabriel, todos esses campos são obrigatórios lá na nossa API? Se não me engano, sim. Tá. Todos eles. Vou tirar o password aqui só para, né, garantir. Então eu vou lá no nosso cadastro. Então vou colocar aqui ok@gmail.com. Ixi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi certo? Tá, eu tô clicando aqui. Se eu vier aqui, ó, no nosso terminal, eu tô clicando, ele tá mandando, mas tá falando, ó, a sua requisição falhou. Com status 422, que eu acho que é o unhandled params, né, sei lá. É unprocessable entity, que o Gabriel colocou lá com vocês. Então, por exemplo, eu tô aqui clicando, o usuário tá clicando, ele não vai vir no console, né, e ficar checando se a requisição HTTP dele, não sei o que, tá passando ou não. Então, o nosso trabalho é acusar isso para ele. Então, similar com o que vocês fazem no Rails, você pode fazer um try catch ou begin rescue, né? Que seria o equivalente. Então, eu vou dar um try, vou colocar tudo isso aqui lá dentro do nosso try. E aqui eu vou dar um catch, e esse catch vai, né, pegar um erro e eu vou dar um alerta nesse erro. Então, se eu vier aqui criar conta, ele já acusa o erro aqui pra gente. Erro, o request fail do status 422. Aí aqui a gente poderia colocar, né? Falha no cadastro. Tente novamente mais tarde. E aqui, sei lá, enviar um mailer para o nosso servidor lá, falando, ó, tá dando errado o cadastro. Entendeu? Então, vamos dar ok, vamos tentar de novo, falha no cadastro, tente novamente mais tarde.
Então isso é bem interessante de usar esse try catch sempre que você vai fazer uma requisição, porque às vezes você não sabe se você está passando algum parâmetro a menos, se alguém que mexeu no código depois acabou tirando sem querer algum dos parâmetros essenciais ou adicionou um novo parâmetro essencial lá no seu back-end. Então aí se eu fizer normal, o usuário criado vai para o login. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte do try catch? Achei bem bacana. Bem parecido, igual você falou com o REST. Mano, sim. Só Opa, pode manda. voltar nesse story.push aí, que eu... Ah, tá, sim. Sim, isso aqui faz parte da biblioteca que a gente está usando para rotas, do React Routed On. Às vezes eu não quero que simplesmente seja um link, né? Um link, porque nessa biblioteca o link, assim que você clica, ele já redireciona automaticamente para você, né? Só que nesse caso eu quero que faça coisas antes aqui, dê um alerta e depois eu quero forçar a página a redirecionar. Então ele usa esse hook que chama use history. E aí eu coloquei um nome similar, né, history, só para ficar mais semântico. E aí esse history tem essas funções aqui de trabalhar com rotas. Tem o push, tem replace. Aí tem vários aqui, go back, se você quiser que ele vá para a página anterior. Tem várias coisas aqui. E aí o push serve para você empurrar ele para a rota que você quer. Sacou? Ah, saquei. Sim, Valeu, é só uma forma de você forçar ele a trocar de rota. Tá vendo? Entendi, valeu. De boa, de boa. Mais alguma dúvida aí, rapaziada? Ou posso passar pro login? Beleza. Vou ter como supimpas. Beleza, agora a gente já conectou com o cadastro. Agora vamos conectar com o login. Como eu falei, eu já implementei a parte de testar, né, os inputs aqui dele. A senha e o e-mail tem que estar preenchido. Agora vamos realmente logar o usuário, né, na nossa plataforma. Então, de maneira bastante similar, a gente vai ter aqui um try. E aí esse try vai ter um catch. Vai receber um erro, vai dar um alerta. Falha no login, né? E aí aqui vamos ter, né, uma resposta que vai esperar await. Rapaz, API já importou aqui pra gente automático. E aí nesse caso também é um post. Vamos ver ali no Insomnia como que ele se dá esse login. Aqui pelo Insomnia basicamente é só login. E aí os únicos campos que passa é o e-mail e a senha. Então, muito mais fácil, né? Bem tranquilo. Aí é basicamente aqui, né? Login. E como campos, a gente vai passar e-mail e a senha. E é aqui a gente vai conferir se teve algum dado aí na nossa resposta, que é ele retorna o usuário, né? A gente dá um alerta de login com sucesso. Nem precisa tanto assim, esse de login é mais para o controle aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. Mas tanto no cadastro quanto no login é interessante você cadastrar o cara e já mandar ele pro login. Não precisa ficar dando um alerta, né? Oi, manda. Só uma pergunta aleatória. Manda. Você falou nas aulas o negócio lá do velho para ele salvar o texto que ele... Do input, né? É. Não lembro, galera. Vocês, pessoal aí da aula, eu cheguei a fazer essa função onChange aqui com vocês? Não tô me recordando muito não. Eu também não tô recordando não, Guilhermão. Tá, beleza. O Arthur salvou. Bom que porque eu achei que eu tinha passado isso na última aula que eu fiz o input, mas vamos passar aqui agora. Valeu aí pela ajuda. Então, como vocês estão vendo, toda vez que eu tô mudando aqui o meu valor do input, e aí na hora que eu dou o submit, eu consigo pegar esse valor, né?
Eu consigo pegar ele aqui, o e-mail e a senha. Como tudo que a gente usa para mudar de valor no React, eles estão dentro de estados. Então eu criei aqui um estado para o password e um estado para o e-mail. Aí agora, na nossa input, todo input tem uma função padrão que chama onChange, que ela dispara toda vez que esse input muda de valor, né? Então toda vez que eu clico, coloco um valor diferente aqui, A, S, ou quando eu apago, ele dispara essa função, ó, mudou. Aí agora eu quero que toda vez que tenha essa mudança de valor, aí aqui ele recebe uma referência para o elemento. Aí eu quero que fale, ó, toda vez que ele mude de valor, eu quero que você sete o estado correspondente com o valor que está atual. Esse value.target.value, basicamente esse value aqui poderia ser um evento, né? Nem precisaria ser um value ali. Um evento. E aí, qual é o alvo desse evento, né? Quem disparou esse evento é o nosso input. E qual é o valor que está atrelado a esse input? É o texto que a gente está digitando. Então, toda vez que eu estou dando um onChange, eu estou setando de novo o valor desse estado aqui. E aí, a partir disso, eu consigo ter a qualquer momento e testar esse valor e tentar mandar para a nossa API esses valores de e-mail, password, né? No caso do sign-up, seria a mesma coisa. Eu tenho estados de e-mail, nome, password e password confirmation. Aí em cada um dos inputs eu tenho essa função onChange do nome, ele dá um set name. OnChange do e-mail, ele dá um set e-mail. Aí é assim que eu consigo ter sempre o valor dos inputs enquanto eu estou mexendo com o formulário. Deu para sacar mais ou menos aí como eu fiz, ou quer que eu entre aqui na função, no componente, para explicar melhor? Eu fiquei com um pouco de dúvida Eu no acho que tá de por boa. que você fez isso exatamente. No porquê que eu usei esse estado? Isso. Ah, tá. Porque se eu tivesse digitando lá no HTML, assim, né, um monte de coisa aqui, sem estar salvando no estado, quando eu desse um submit, eu não ia ter onde eu ia ter que puxar os valores das tags para poder ver o valor, né, que tá. Por exemplo, eu teria que vir aqui e eu nem sei se tem essa função, né, no evento do submit, pegar os targets dele e ver o valor de cada um. Eu teria que fazer alguma manipulação na DOM para poder pegar o valor de cada input. E com essa função onChange, eu já consigo, assim que você clica em qualquer tecla, eu já tenho esse valor atualizado no estado aqui para mim. Saquei. Sacou? Outra coisa que eu vi desse código que é legal salientar é que no componente do input, o Guilherme colocou três pontinhos props lá, para ele poder passar esse onChange aí Sim. e ele conseguir acessar. Tá, deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui, para quem não conhece tanto de JavaScript, chama de, você pode desestruturar, né? É o spread operator que chama isso aqui. Eu falo aqui, ó, eu peguei o ícone e todo o resto das props, né? Tudo que tiver de props, e aí no caso seria o onChange, o type e o placeholder. E aí eu falo, ó, eu vou pegar todas elas, agrupar aqui, e aí aqui eu estou passando elas todas para o input. Então, a mesma coisa de eu fazer esse props é a mesma coisa de eu vir e pegar cada um, onChange, e passar aqui, onChange. Aí seria também type, aí eu teria que buscar lá, type. Aí em vez disso eu só pego todas de uma vez com esse spread operator, né, de props, e consigo passar para cá. E aí nesse props então está contendo o onChange, está contendo o type e o placeholder. Esse spread operator é um pouquinho difícil de você assimilar, mas depois que você usa uma ou duas vezes fica um pouco mais claro. Deu para sacar aí, gente? Uma outra coisa é o nome, especialmente para o Gabriel.
Você não pode colocar batata lá, tem que ser props. Exatamente. E, o São- Guilherme sempre coloca entre chaves, porque ele passa o parâmetro props, que é um objeto, e aí dentro desse objeto tem o resto. Então é por isso que não é props. Interessante essa parte. Dale. Sem batata, please. Então, é isso. Agora, depois que a gente fez o nosso login, o que resta? A gente pode redirecionar, por exemplo, o usuário para a página de produtos. Sei lá. Poderia ser para uma página qualquer aqui. Então, vamos testar com qual usuário que a gente tem. A gente tem aula@gmail.com. Vamos lá, @gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos tentar clicar em entrar. Aí fez login com sucesso. Depois redirecionou a gente para a página de produtos. Então, basicamente integramos aí o login e o cadastro. Alguém ficou com dúvida nessa parte do login aqui? Fique tranquilo. Beleza, é basicamente um copia e cola lá do cadastro. Eu posso dar uma olhada só no código do input do Index.js, que mudou da aula passada, mais uma vez? Esse aqui, Ou foi esse mesmo? basicamente o props aqui. Brabo. Ah tá, eu também mudei, é o que eu comentei na aula passada, né? Eu implementei a questão do isField aqui. Antes ele só mudava a corzinha do ícone quando você focava, né, no input. Agora ele mantém pintado quando tem alguma letra ali dentro. Mas aí eu não vou explicar aqui porque vai ficar... É uma micro interação lá, né? Então se vocês quiserem dar uma olhada como faz, tem lá no GitHub. É bem similar ao do OnFocus, né? Então é bem tranquilo. Oi? Outra coisa é que você pode usar isso para aqueles sites que... Vocês já viram aqueles sites que tem um formulário que quando você preenche um campo de uma forma não válida, ele depois? É exatamente isso. Justamente, eu tenho até aqui um exemplo que eu fiz. Então se eu clicar aqui errado, ele já deixa tudo vermelho e botou esse errinho aqui, né? Aí se eu focar, ele some. Então a ideia seria você, em vez de dar um monte de alerta, igual a gente está fazendo aqui, ó, tem que estar preenchido, não sei o que. É bom você colocar essas coisas mais visuais para o usuário, que é um pouco mais elegante. Só que é um pouco mais trabalhoso, aí eu resolvi não botar aqui na aula para vocês para não tomar muito tempo. Mas no projeto aí vai uma ideia fazer um input nesse formato aqui. Pode crer. Então é isso, vamos ver qual é o próximo tópico aqui. Tá. Esse tópico é o brabo. É a questão do use context. Use context é um hook do React que, como o nome já diz, é para tratar de contexto. Contexto é o que? É uma coisa externa, né? Uma coisa que engloba, por exemplo, no contexto da nossa aplicação aqui, qual usuário está logado nesse momento. Então, vamos ver primeiro para que a gente precisa desse use context e depois a gente vai vendo os pormenores. Por exemplo, eu loguei aqui na página, aula gmail.com, muito legal. Tá, aí quando eu logo, ele gera vamos fazer um teste aqui. Ele gera um retorno pra gente, um ID, o nome, e-mail e uma autenticação, um token de autenticação. Então, por exemplo, lá na nossa página de login, eu recebi esses dados. Aqui até no nosso response.data que eu checo, para poder passar. Só que aí depois, assim que eu passo para a página de produtos, cadê o meu usuário? Sumiu. Ele ficou lá na rota de trás. Agora,
Alguém tem alguma ideia, usando o que a gente aprendeu até agora, como eu poderia ter acesso a esse usuário em outras rotas? Outra página. Acho que ninguém tem uma Daria ideia. pra passar como parâmetro, não? Pra Boa, página. boa, exatamente. É isso que eu Mas queria que ouvir. Você passaria com parâmetro. O Exatamente. token de autenticação que a gente recebeu no login lá. Ó, é uma forma boa. Outro jeito de fazer seria aqui nas nossas rotas, eu ter aqui um estado, por exemplo, de usuário. E aí eu passar essa função de set user e user para todas as páginas das rotas que a gente tem. Então todos teriam esse estado de usuário. Só que aí, por exemplo, se eu tenho uma página de login, e aí ele loga e aí eu vou para uma página de mais informações para o usuário. Eu teria que passar de novo esse user e esse set user para uma rota mais abaixo. E aí, se depois dessa de mais informações eu vou para uma página de editar perfil, eu tenho que passar de novo o user para dentro do outro, para dentro do outro. Isso fica um buraco de minhoca gigante. Então, essa forma de tratar com props é legal quando você vai passar propriedades de um componente para outro. Então, eu quero só receber um produto aqui. Só que quando esse produto começa a afetar rotas que não estão adjacentes a ele, por exemplo. Então, por exemplo, na nossa página de produtos, ela está totalmente ligada com a nossa página de login. Porque se o usuário tiver logado, ele tem a possibilidade de salvar produtos. Então, às vezes, a nossa página de produtos tem que ter alguma modificação baseada no usuário. Só que se eu tiver que passar um monte de usuário para todo lado, como prop, é muito fácil de se perder e também fica bastante desorganizado, né? Fica bem verboso o código, você tem que ficar sempre recebendo usuário de todo lado. Não guarda. Você não... Outra vez não guarda. Exatamente. Aí agora, o que o React tem para oferecer para salvar a gente desse inferno de props é o chamado Use Context. Use Context é basicamente um contexto global no qual você pode armazenar estados e funções e pegar essas funções e estados em qualquer lugar que você quiser do código. Então, para montar um estado, vamos criar um contexto, né? Vamos criar uma pastinha nova aqui. Aí a gente pode chamar ela de context. Ou já vi, acho que na Rocket City eles usam hooks, que fica até mais pintadinho, né? Mas eu vou botar context só para marcar mesmo o nome, né, do contexto que a gente quer usar. Então, aqui eu vou chamar de user context. Então, beleza. Agora vamos ver como que é a sintaxe de você criar um contexto e utilizar. Primeiro você vai importar uma função que chama create context lá do React. E eu também vou chamar uma função chamada use context lá do React. Agora, para criar um contexto, é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou só chamar de user context e aí ela vai fazer o quê? Usar esse create context. Create context. Então, beleza, criamos o nosso contexto. Mas e aí, né? Onde que a gente vai usar esse contexto? A gente vai ter que criar um componente aqui, que eu vou chamar de user provider. Esses nomes eu estou dando mais como convenção, você pode colocar outros nomes, tá? Como todo componente, você pode dar o nome que você quiser. Mas esse é um pouco mais semântico, né? Então, aqui no nosso user provider, ele vai retornar o quê? Vai retornar um provedor, que chama, né? Para você recuperar ele, você vai pegar esse contexto que você acabou de criar, user context,
E aí você der um ponto, ele tem três coisas aqui, né? Consumer, Provider e Display Name. Vamos usar o Provider. E aí aqui dentro, eu vou receber um Children. Children, para quem não lembra da primeira aula, é todos os elementos que você passa dentro, né? E aqui ele vai ser um Children. E basicamente está pronto o nosso container de contexto, né? O nosso provider. E aí aqui eu vou dar um export default user provider. Beleza. Criamos o nosso contexto e o nosso provider de contexto. Agora, para funcionar, ele é bastante similar ao que a gente faz nas nossas rotas. Então, por exemplo, para você estar usando as rotas, você tem que colocar o seu código inteiro dentro do browser router. A mesma coisa vai ser no nosso contexto. Se a gente quer que tudo fique dentro de um contexto, eu vou colocar tudo do nosso código dentro do nosso user provider, que é o nosso provider de contexto de usuário. Então, a partir de agora, você consegue acessar o contexto de usuário em qualquer lugar aqui, tanto no header quanto no routes, porque ele está envolto desse provedor de usuário aqui. Então, outra coisa que eu gosto de fazer é criar uma função auxiliar, criar um hook, né? A gente está tanto tempo falando de hook, então eu vou criar um hook, né? Então vamos botar aqui um... Opa! Nossa, minha garganta tá meio ruim aqui hoje, galera. Vou criar um hook, vamos exportar um user context. E aí ele vai ser uma função que vai fazer o quê? Simplesmente vai facilitar um pouco. Tá faltando o const, Ele vai só facilitar um pouco a gente usar o nosso contexto. O nosso use context aí vai usar o quê? Vamos criar aqui um contexto. E aí ele vai ser o quê? Um use context, que é o outro hook que a gente importou do React. User. Não, user context, né? A gente use context recebe um user context. E aqui a gente só vai retornar esse contexto. Isso aqui, para que serviu essa função? Porque se a gente tivesse que usar sem essa função, a gente teria que importar o user context, ia ter que importar esse hook de use context, e dentro de cada lugar que a gente quiser usar o contexto, a gente teria que criar essa variável aqui. Com esse hook que a gente acabou de criar, você basta recuperar o contexto que ele retorna e pronto, você já está usando o nosso user context. Essa parte é bem confusa, então se alguém tiver uma dúvida, por favor, fale aí, é um pouco louco de abstrair isso de primeira. Mano, eu confesso que assim, tá até meio... Eu não sei nem como formar uma pergunta direito, tá? Minha cabeça bugou. Aham. Mas, tipo, eu entendi que você exportou 2 hooks aqui do React na primeira linha, logo de cara, assim, tipo, Eu e importei. da linha 1. Aí você criou uma variável que guardou esse create context, que é pra você conseguir criar um componente, né? Isso. Ele criou aí um componente de contexto. Até aí tudo bem, mas essa é a linha 3. Beleza. Aí beleza. Tem uma funçãozinha lá, linda, maravilhosa. Que aí você recebia uma Uma children, sim. Você recebia uma children. Sim. E aí você pegava o contexto, o componente que você criou, Isso. com esse atributo provider aí que... Sim. Eu não lembro pra que esse provider serve. Não precisa tanto saber os pormenores do provider, você só tem que saber que ele que vai prover, né, como o nome diz, vai prover o contexto para todas essas crianças aqui, toda essa children. Tipo, o contexto que a gente criou vai ser provido para todos os elementos que tiverem inseridos dentro dele. É pra só não ser um... É pra servir de alguma coisa o user context. De um jeito bem brusco. Isso. Tá, então beleza. Aí Tá, você aqui você entendeu retornou. então. Isso, aí você retornou lá
Tá, aí eu, né, exportei isso aqui. E aí você colocou tudo entre isso para você poder usar os contextos. Mas isso aí, por enquanto, vai estar servindo só para o usuário ou para qualquer coisa que você colocar no parâmetro do user provider? Não, Vocês- para deixar mais semântico, se eu tivesse vários contextos, várias coisas grandes que precisassem de contexto, eu teria, né, um products context, teria um carrinho de compras context, por exemplo. Nesse caso, a gente vai usar só coisas relacionadas ao usuário, então eu coloquei tudo como user context. Então, os parâmetros que a gente vai passar para eles são tudo relacionado ao usuário. Beleza. Então, até a linha 12 é isso. Isso. Aí a linha 14 é o desastre natural da Terra. que aí Tá, ó, você pôs... basicamente, até a linha 12, a gente está criando o nosso contexto e permitindo que todo mundo tenha acesso a esse contexto, Uhum. né? Até aí de boa, Aí tudo bem. tranquilo. Aí essa função auxiliar que eu criei é simplesmente para facilitar o uso desse contexto, porque até agora todo mundo está englobado no contexto. Todas as funções, todas as componentes do nosso código estão dentro do contexto de usuário. Mas para poder acessar os valores que eu quero passar pelo contexto, eles precisam usar esse hook aqui, ó, use context. Como o nome até diz, eu quero usar o contexto. Tipo, eu estou dentro dele, mas eu quero usá-lo. E aí, sim, se eu não fizesse essa função, eu teria que exportar o user context. E aí, dentro de cada elemento, eu teria que importar o user context, teria que importar esse hook use context para criar uma variável que acessa o contexto. Aí aqui eu só estou fazendo isso diretamente. Então você só precisa importar essa função, que você já vai ter uma variável que consegue acessar o contexto todo. Agora tudo faz sentido, cara, sério demais. É isso. Saquei. Beleza. Agora foi. Mais alguém tem uma dúvida aí semelhante? Então beleza, vou seguindo. Ou não, fala aí, alguém abriu o microfone? E não, foi eu que esqueci de fechar. Ah, tá. Vamos seguindo então. Então a gente já tem o nosso contexto, a gente já colocou ele aqui para os usuários, para todo mundo acessar esse contexto. Agora falta realmente usar o nosso contexto que a gente criou. Então eu vou fazer um teste aqui, vou criar um estado nesse contexto aqui. Um estado que vai chamar user, né? Coincidentemente, eu vou criar um useState. Opa. E aí o user, eu vou dar um nome só para exemplificar. O nome dele vai ser Gabriel. Gabriel Batata. Nome completamente aleatório que vem na minha cabeça aqui agora. Aí agora a gente tem um estado dentro do nosso contexto. Para passar esses valores para nossas children, né, lá dentro do contexto, você usa uma tag, uma prop chama value. Valor. Essa value vai passar o nosso user, né? Então o nosso user agora está disponível para todo mundo que está aqui nesse children. Ok? Agora vamos testar uma página qualquer aqui. Vamos na página de login. Aí eu estou aqui na página de login, eu quero falar, eu quero ver se tem algum usuário lá no nosso contexto de usuário. E aí eu vou primeiro, né, antes de tudo, vou importar o nosso user context lá do nosso contexto. E aí como eu retiro informações dele, né? Eu basicamente tá faltando uma coisinha aqui, que é um objeto, né? Eu basicamente vou pegar um objeto e desestruturar tudo que eu quiser de dentro dele. Nesse caso, eu vou desestruturar o user, que é esse user aqui. Então,
Vou dar um console log para a gente tentar observar como que é esse usuário. Vamos lá na página de login, F12. O nosso usuário é como? Ele é um usuário que tem um nome chamado Gabriel Batata. Então vocês veem, tipo, é bem fácil depois que você cria essa loucura de use context, como usar tudo que está dentro dele. Você simplesmente vai usar a nossa função auxiliar e tirar tudo que você tiver lá de dentro, tudo que você quiser de dentro. Deu para dar uma sacada mais ou menos nisso, galera? Eu fiquei um pouco na dúvida. Esse Aham. use context, ele é mais para poder criar variáveis globais? Sim, é como se fosse isso, basicamente. Entendi, valeu. Alguém ficou com uma dúvida em como usa dentro de uma página, dessa forma aqui? As chavezinhas são só para indicar que é um objeto, né? Não, isso aqui é para desestruturar um objeto. Então, como eu estou passando um objeto aqui, ó, pelo valor, isso aqui é um objeto que tem um user. Uhum. Aí, aqui eu falo, ó, desse contexto, eu quero que eu pegue esse objeto e dentro dele eu quero pegar o user. Se eu tivesse várias coisas aqui, e-mail, nome, senha, e fizesse só assim, eu ia pegar só o user, mesmo que esse objeto tivesse várias coisas. Eu pegaria só o user. Ah, saquei. Beleza? Brabíssimo. Brabo. Beleza, mas agora qual foi, se alguém lembra, a nossa motivação inicial para poder mexer com o contexto? Alguém lembra aí? O nosso usuário não desaparecer. Meu Deus, eu te amo. Agora a gente precisa fazer um jeito do nosso usuário não desaparecer. É exatamente o que o Gabriel falou. Mas agora como a gente pode fazer... Nossa, se tivesse uma ferramenta para a gente ter um usuário global. Pô, estamos aqui já, né, rapaziada? Estamos criando um contexto de usuário e agora a gente tem um usuário global que a gente pode manter ele para ele não desaparecer em nenhuma página. Então, na hora do login, uma coisa que eu posso fazer é transferir essa função de conectar com a API para o nosso contexto. Que eu falo, ó, toda vez que eu quiser logar, o contexto lá de usuário que vai fazer isso e salvar o usuário para mim. Eu só quero logar. Então, eu vou criar uma função chamada login. Vai ser uma função assíncrona, né? E ela vai receber um objeto com alguns parâmetros, né? Que no caso vai ser o nome e o e-mail. O nome não. O e-mail e a senha. E aí aqui dentro eu vou fazer toda aquela requisição para a API. Eu simplesmente troquei de lugar o código, tá, galera? Agora a gente tem que importar a nossa API, né? Tá importada. Eu acho que tá bem tranquilo isso aqui até. Login com sucesso. E agora, além de dar o login com sucesso, eu quero setar o nosso usuário global com a resposta que a gente pegou da API. E aí, para todo mundo ter acesso, ter acesso a essa função de login, eu posso passar ela aqui no pelo nosso contexto também. Então beleza, agora aqui no nosso login page, em vez de eu fazer aquilo tudo, eu posso simplesmente buscar a função de login do nosso contexto. Tá aqui já, né? E aí eu simplesmente dou um await, login, pimba. Em teoria, isso já deve funcionar. Vamos dar uma testada. Ou não, né? Ah tá, eu não estou importando o history, né? Que eu estou tentando mudar de página. Então a gente tem que importar esse history realmente. Do router
Tom. É isso. Ah, é. Boa, mano. Fez a boa. E aí aqui eu vou ter um const history, que é um use history. Tem alguma coisa errada, é o const. Tá, agora já tá um pouco mais claro. Agora vamos tentar fazer o login. Meu Deus, o bagulho explodiu todo. Ah, tá. Por quê? Rapaz, aqui. Porque eu tô passando o login, mas não tô passando os parâmetros dele, né? Então, eu tenho que passar o e-mail e a senha como um objeto, né? Então, quando eu faço isso, agora você vê que a gente passou a responsabilidade de login para o nosso contexto. Então, ele já loga e redireciona a gente para a página de produtos. Vocês entenderam essa parada aqui de repassar a função lá para dentro do contexto? Tu exportou ela onde? A do login? Ou tu nem chegou a... Tu não precisou exportar? Não, ela porque vem ela junto com os velhos que eu passo pro contexto aqui, ó. Ah, saquei. Tudo que eu quero que tenha acesso no contexto eu passo aqui nesse velho. É por isso que você não precisa importar ela também lá na login page depois quando É. você usa. Não, eu só importei dessa forma aqui, né? Eu só retirei ela do contexto aqui, ó. Saquei. Beleza. Ficou claro então, galera? Se alguém tiver mais alguma dúvida, senão eu vou seguindo aqui. Ok. Então, beleza. A gente setou o nosso usuário e passou para a página de produtos. Mas beleza, isso a gente já estava fazendo antes, né? Agora parece que a gente só mudou 6 por meia dúzia, né? Só passou a função para outro lugar. Mas agora, por exemplo, se eu quiser vir aqui no meu header, cadê ele, rapaz? Está em componentes, header. E aí aqui no meu header, aqui meu usuário, eu vou iniciar ele com o quê? Eu iniciei ele com Gabriel Batata, né? Rapaz. Vou iniciar ele com nu. Aí aqui no meu header eu posso falar: quando tiver um usuário logado, eu não quero que você tenha esse link entrar. Eu quero que você tenha o nome dele, né? Então eu posso vir aqui, posso pegar o nosso usuário lá do user context. Aí eu posso fazer aqui um operador ternário. Eu posso falar: se existir um usuário, eu quero que você bote o nome dele, né? Se não, bota entrar. Oi. Acho que não faz tanto sentido agora, mas só desse jeito ainda vai ter o link. Sim, eu vou fazer a boa. Aí eu posso fazer aqui, ó, um to. Opa, entrou alguém aí, salve. Aí eu posso fazer do mesmo jeito. To, se tiver um usuário, manda ele lá para os produtos. Se não, manda ele para o login. Vamos ver. Não tem usuário, tá entrar. Se eu entrar aqui, usuário logado, e aí já mudou para o nome dele, aula. Então se eu clicar em aula, ele vai me trazer para a página de produto sempre, não vai mais me levar para o login. Então esse já é um exemplo de a gente acessando esse usuário em outra página, né, em outro componente. Deu para sacar mais ou menos aí, galera, o que eu fiz aqui nesse operador ternário, como eu puxei esse usuário lá do contexto. Rápido. Pode falar, a pessoa que quer falar. Pode falar, Gabriel. Opa. Pode voltar lá na parte do estado do... Não, pera. Você puxou ele texto, então, lá no contexto, Aham. tá? Isso, ele foi setado como estado.
inicialmente está vazio e ele vai mudar Assim que você faz o login. tops. É só pra fazer essa recapitulação. Não, beleza. Então, ó. Então, vamos passar pela função aqui. Quando eu chamo login, eu recebo e-mail e senha. E aí eu faço um try. Aí eu mando lá para a API, ó, eu quero logar com esse e-mail e essa senha aqui. Aí se a API retornar um OK, ela vai retornar um usuário, né? Dessa forma aqui. E aí o que eu faço? Vixe Maria. O que eu faço? Eu pego esse usuário e seto no meu usuário global e mando um alerta lá, ó, login com sucesso, e depois mando ele para produtos. Belezinha? Chuchu, beleza. Chuchu. Guilherme, Opa, manda. é um meio diferente. Rapaz. Isso daí, o use context ele guarda como. Oi? O use context guarda como. Ixi. Cortou depois do guarda. Ele guarda como cookie. Ah, eu não tenho eu acho que não. Eu acho que ele está guardando na memória aqui do navegador. Eu acho que para usar cookie tem umas outras bibliotecas que a gente usa. Mas eu creio que não. Quando você use context, ele não. Não mantém. Se eu der um refresh na página, adiós. Aqui, ó, entrar. Ok. Aí nas próximas aulas a gente pode ver uma forma de permanecer mesmo depois que o usuário sair e voltar para a página. Beleza. Beleza? Uma forma seria com cookie, outra forma seria com o local storage do navegador. E aí a gente pode até tentar fazer aqui, ó. Ah não, mas tem que acho que instalar uma biblioteca aí, é meu memes. Próxima aula a gente faz isso aí então, pode ser? Pode ser. De boa, de boa. Né, mas foi bom você ter ressaltado isso, que do jeito que a gente está fazendo, ele salva para todas as páginas na memória aqui, né? Só que se você reiniciar a memória da aplicação, aí você perde. Aí a gente, próximas horas, vai ver umas ferramentas para você deixar salvo mesmo que o usuário saia da página. Beleza. Fechou. Rapaziada, como é que vocês estão de ânimo aí? Já estão no falecimento totality ou Ânimo por quê? pra fazer mais funcionalidade aqui? Rapaz, fala que eu tô começando a devagar um pouco. Já tá na Arrumar Disney já? hoje, tá ligado? Beleza, beleza. Então, beleza. Então, eu acho que a gente pode dar uma parada por aqui. O que eu tinha mais pra passar era a questão de salvar os produtos favoritos aqui no nosso contexto, mas eu acho que próxima aula dá para fazer isso relativamente rápido. Então, e também essa aula é bem chatinha, né, com bastante coisa diferente que os outros hooks são um pouco mais fáceis de abstrair, esse aqui é um pouco mais difícil. Mas é isso, galera. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer que eu volte em qualquer momento da aula aí e repasse por alguma coisa? Ou tá supimpas? Manda aí, Só Davi. uma parada, Manda. eu não sei se você falou no começo da aula, Uhum. ou se falaram em outras aulas, mas acho que seria bom comentar sobre os cores. Não sei se falou. Ah, o course? É, Ah, tá. Que é o errinho que dá pra você fazer requisição pra API, né? sim. Tá. Então, eu sou meio suspeito de falar aqui que eu não mexi tanto com a API, mas cores é tipo uma política de segurança que, por padrão, a API lá do Rails já rejeita requisições que ela não conhece, né? Então, se você pegar aqui o nosso aplicativo do React e tentar fazer umas requisições para lá sem ela saber quem é você vai tomar na cara um erro de CORS, que é Cross Origin não sei o que, não sei o que. Exatamente. Tipo, ele não deixa passar as informações para uma origem desconhecida.
Então, para você contornar isso, tem uma biblioteca, acho que é Rake Course. É Rake Course, Rake. Essa mesma. Rake E aí Course, sei lá. você edita um arquivo também. É. Eu tô com a API aberta aqui, Guilherme. Beleza, acho melhor você mostrando no código, que se eu mostrar na documentação vai ficar meio ruim de ver. Então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ótima pergunta, Davi. Tá. Vai ser coisa rápida. Para você setar o CORS na sua APIzinha, né? Então basicamente aqui a gente está aqui nesse da cafeteria mesmo, a API que o Guilherme está utilizando. Então você só instala aqui a Jane normal, né? Roda um bundle, já vai estar muita coisa pronta para você. E aí você vai na sua pasta config, né? E aqui dentro da pasta config tem essa pasta initializer, não sei se vocês estão familiarizados com elas, mas elas têm vários arquivos, tem até aqui o arquivo do device, mas a gente geralmente não, eu pelo menos quando trabalhava com Rails Full Stack não cheguei a mexer nessa pasta. Então, quando você entrar nessa pasta, ela vai estar um pouco diferente do jeito que está aqui, né? Que ela já está descomentada, já está mais bonitinha e tal, mas geralmente ela vai vir tudo comentado e bom, você vai descomentar essa da linha que ele fala que é o Rails Application Config, né? Até o final, até esse último end, vai salvar. Se você quiser, você pode mudar aqui a sua origem, por exemplo, que esses asteriscos estão indicando que tipo, qualquer coisa lá poder acessar e tal. Pode colocar, por exemplo, aqui ao invés disso, pode colocar o host 3000, né, que é aqui que o Rails, a porta do Rails vai pro padrão. Ou, caso o Arthur, se não me engano, na aula dos trainees ele tinha tentado colocar o mas depois também tem um IP para você pode colocar o IP do Rails, que é padrão para que é 107. Esse IP não é o do Rails, esse é localhost 127.0.0.1 e Que que o padrão acaba- vem com exemplo.com. Acaba dando no mesmo, mas se você deixar esse asterisco também vai funcionar. Você vê que tá funcionando no do Guilherme. Então basicamente descomente tudo que tá aqui. Mude aqui caso você queira, né? Eu lembro que a gente tinha mudado, mas aí tinha dado algum problema e a gente simplesmente voltou para asterisco, porque aí pra ir todos, né? E adiciona a Jane aqui no Rails. Na forma prática, é isso. Mas tem umas explicações mais teóricas aí, caso vocês queiram mandar aí. Tem a documentação deles lá no GitHub, qualquer coisa tá bem descritinho lá para que tem que fazer. E é isso. Acho que é isso, galera. Eu vou apagar a aula, vou terminar a aula antes que minha luz acabe. Pra galera que tá assistindo no YouTube, valeu aí, deixa o like, compartilha com seus amigos. Vou parar aqui, galera.